Olá pessoal, quero apresentar o meu trabalho sobre o texto A Terapia Filosófica de Wittgenstein e a Educação Matemática, da Denise Silva Vilela, ao qual apresento alguns pontos que espero que possam contribuir para as nossas discussões. Esse trabalho é referente à disciplina de Tópicos Especiais de Educação Matemática do professor Tiago. Falando um pouco da filosofia de Wittgenstein, ela tem como propósito compreender algo que está manifesto, ou seja, descrever os usos que estão sendo feitos de uma determinada palavra ou conceito nas práticas linguísticas, né? Eu acredito que o foco dessa filosofia de Wittgenstein é o modo de expressão do conhecimento, né? A linguagem. Ela poderia ser identificada como um movimento da desconstrução da universalização dos fundamentos do conhecimento. Porém, essa filosofia, eu acredito que ela não faz críticas às ciências e não tem o poder de julgar as práticas matemáticas, né? Por exemplo, se é matemática realmente, se está errada essa matemática, ou se até mesmo se não é matemática. Acaba passando também a ter uma referência metafísica, né? Ou seja, aquela que não importa a busca por fundamentos últimos que expõem o mundo, né? Ainda segundo Wittgenstein, os significados se constituem e se modificam seus usos em diferentes contextos e variam de acordo com os jogos de linguagem. Esses significados e a compreensão relativa à linguagem estão associados, como por exemplo, ao som, ao seu contexto e aos modos que são enunciados, né? A linguagem ela é investigada por constituir-se dos elementos do nosso conhecimento, ou seja, o interesse na linguagem ela se dá na medida em que ela expressa o nosso conhecimento, como aquilo que pode ser visto. E acaba rompendo com essa ideia de verdade, né? De correspondência entre o fato e o conhecimento. Ao meu ver, o foco aqui ele se torna outro, é em relação a uma natureza que estaria por detrás das coisas, né? A Vilela, para ela chegar na sua questão orientadora do seu trabalho, ela parte de uma hipótese, né? De que o campo da educação matemática ela seria favorecido interpretando diversos usos de conceitos matemáticos, né? Esses conceitos de matemática, segundo ela, são observados em diversos contextos, como por exemplo o contexto da escola, o contexto do cotidiano, o contexto da academia, dos jogos de linguagem, entre outros. Ainda segundo ela, não são vistos como reflexos aproximados de uma matemática, digamos assim, dita como perfeita, né, pré-determinada. A Vilela, ela partiu da hipótese de que o campo da educação matemática ela seria favorecida, né, interpretando os diferentes usos dos conceitos matemáticos. E diante disso, ela definiu como uma questão orientadora do seu trabalho buscando compreender como o termo matemático vem sendo usado na literatura acadêmica da educação matemática. E aí, com o objetivo de estar podendo responder essa questão norteadora do trabalho dela, ela propõe como um objetivo apresentar a ideia de terapia filosófica de Wittgenstein com a possibilidade de empreendê-la na educação matemática, né? Eu entendi que a intenção nesse trabalho não era de uma filosofia prescritiva, aquela filosofia como uma espécie assim de manual de instruções, né? Que ao identificar o problema em sua essência mostra o caminho certo, o caminho correto, né? Nesse estudo ainda ela pretendeu indicar diversos usos que têm sido feitos do termo e do conceito matemático em publicações e pesquisas relacionadas à educação matemática. A terapia filosófica ela visa desfazer imagens exclusivistas por meio de descrição dos diversos usos que são feitos de um conceito ou de uma palavra na prática linguística, né? Ao meu entendimento, a percepção filosófica que deseja compreender algo que está exposto e de ampliação de significados. Isso numa visão wittgensteiniana, né? Essa terapia filosófica, ela visa desfazer problemas filosóficos por meio de descrições gramaticais, sendo contrária àquela que busca estabelecer fundamentos que sejam da não metafísica, né? Essas descrições a qual me referi,
ela nos permite perceber os diferentes modos desses conceitos sendo executados e por meio disso desfazendo imagens exclusivistas. Por exemplo, a terapia, ao ampliar esse significado das práticas matemáticas para várias essências, né, não uma essencial, não existindo uma essencial, podemos dizer que ela favorece perceber algumas questões da educação matemática, né, e que se houver a perda dessa identidade entre a matemática escolar e a científica, pode muito bem orientar um currículo para a formação de professores. Nesse estudo, especificamente, a intenção era verificar a terapia filosófica de Wittgenstein. Não sei muito bem colocar esse termo, mas como que ela pode recair nas discussões da educação matemática, né? Desfazendo uma imagem dessa matemática como um produto ou domínio de conhecimentos de significados, ao descrever usos e destacar o que foi observado, em suas semelhanças e especificidades dos significados. A intenção é propor a terapia filosófica sobre esses enunciados ou imagens privilegiadas que indicam para a matemática como uma referência. Bom, pessoal, essa atividade filosófica terapêutica na educação matemática, né, ela tem como intenção refletir sobre enunciados ou imagens privilegiadas da matemática, que apontam para uma representação de uma matemática como referência. E no texto, a autora faz um convite ao leitor que ele se utilize dessa terapia filosófica nas reflexões que lhe foram propostas, né? Procurando indicar outras possibilidades de compreensão das práticas matemáticas por meio dos usos que são feitos dos conceitos ou dos termos matemáticos, né? Desmistificando, né? Quebrando esse significado que a matemática tem como uma ciência independente das práticas e supostamente única e neutra. Daí nós temos a descrição dos usos, né? Que desfaz confusões filosóficas, como por exemplo, associar significados a referências extralinguísticas ou práticas matemáticas diferentes no interior da educação matemática, né? Essas expressões, digamos que elas pretendem colher, né? Captar a linguagem em suas aplicações, tanto naquelas que já existem como nas consideradas possíveis e imagináveis, porém sem uma considerada essencial e definitiva. Eu penso que ampliar os significados matemáticos só é possível por meio da linguagem. Quer dizer que descrever as nossas práticas linguísticas que estão inseridas em vários jogos de linguagem. Os mal entendidos gramaticais, né? Por que dessa expressão? Porque as confusões filosóficas são tratadas na visão filosófica de Wittgenstein pela sua expressão linguística, né? Ou seja, pela linguagem. Então, os mal entendidos gramaticais podem ser motivados por certas analogias entre as formas de se expressar nos diferentes domínios da linguagem, né? São as reflexões sobre o modo das afirmações que fazemos, das possibilidades desses fenômenos, né? A atenção dada aqui, nesse trabalho, foi gramatical. É recorrente aos usos das palavras, que muitas das vezes são motivadas pelas analogias, nas formas que são expressas nos variados domínios da linguagem. Quando essas expressões foram afastadas ou substituídas de uma maneira para outra, foi denominada como análise, né? Aí Wittgenstein deixa bem claro para a gente que essa análise não é para encontrar uma essência, porque se tentar dar uma delimitação de um sentido determinado, né, se tem pelo menos sempre uma brecha, e eu comprometeria essa delimitação. Bom, pessoal, falando agora um pouco sobre as adjetivações e o jogo de linguagem, né? Vilela diz no seu trabalho que não é possível fazer uma descrição detalhada dessas adjetivações, né? Já que se tem incontáveis delas. Ela apenas cita algumas dessas adjetivações aí no seu trabalho que aparecem com mais frequência, né? Como por exemplo,
matemática pura, escolar, a da rua, a formal, a informal, a universitária, entre outras, né? Ainda ela fala que para se encontrar essas adjetivações, basta percorrer em texto sobre educação matemática. E lembra ainda que deve haver uma consideração, já que esses adjetivos muitas vezes são usados pelos pesquisadores em educação matemática, né, especificamente, para indicar as suas práticas, né? Ela dá alguns exemplos desses autores. Por exemplo, a Moreira 2004 identifica esses adjetivos pesquisando a noção de números na diferença entre a matemática escolar e acadêmica. Outra pesquisa, por exemplo, é a de Bandeira 2004, né? Em relação à matemática da escola e as ideias da matemática específica. Ainda temos a de Giongo 2001 e Scandiuzzi de 2000 na relação da geometria euclidiana, né? As especificidades identificadas nas pesquisas desses trabalhos, elas estão envolvendo o método, o resultado e os significados, né? E fica evidente que o modo como é mobilizado esse conhecimento é por meio das condições da situação ou pelas instituições. A intenção da autora no trabalho, né, foi conseguir ter uma visão dos diferentes usos de conceitos matemáticos. E quando ela conseguiu olhar para todas essas adjetivações nas produções de educação matemática, né, simultaneamente, pôde facilitar a compreensão de que essas várias adjetivações de conceitos matemáticos apresentam um conjunto de jogos de linguagens em práticas matemáticas, né? Essa visão de conjunto aí que ela cita, né? Eu entendi que é ver os diversos usos, né? Motivando a percepção de outras regras bem mais amplas, né? Permitindo ver a matemática como um jogo diferente. Vilela ainda ressalta, né, que deixando tudo como está, a atividade filosófica nos liberta de hipocrisias e falsas ilusões, né? E que somente com a compreensão da relação entre os jogos de linguagem e a forma de vida que seria uma ação eficaz. Bom, pessoal, e agora apresento as minhas considerações finais. Entendo que a proposta dessa terapia filosófica, né, ela se coloca em outro nível, um outro patamar, diferente daquela das práticas matemáticas universal, superando aquela imagem exclusivista. Como a autora trabalha nessa perspectiva não metafísica, né, eu entendo que o filósofo terapeuta ele tem os critérios prévios que possam legitimar questões e soluções. Fica claro interpretar os desdobramentos das práticas matemáticas como jogos de linguagem, sendo por isso importante que a terapia filosófica de Wittgenstein sobre as discussões da educação matemática identifique sempre as confusões conceituais nesse campo de conhecimento, né? A ideia mesmo é de corrigir uma ilusão filosófica, né? Não apontar diferenças. E diferenças essas que são normalmente apontadas ou indicadas a partir dos jogos de linguagem em que estão inseridas. Verdade? Nessa concepção filosófica, não cabe ao filósofo afirmar que sabe, pois essas afirmações têm utilidade somente na vida e fora delas um absurdo.